Quem disse que os carros elétricos não têm manutenção? Fiquem por aí se querem saber mais um bocadinho sobre a manutenção de uma viatura elétrica. Aqui nós temos um Tesla Model 3, este 2019, de um cliente já habitual, não com este carro, mas com outros carros. Então aqui o cliente adquiriu um Tesla e agora quer fazer a manutenção. Pois é, estes carros, para além de um plano de manutenção, que são 2 ou 3 pontos que são verificados na manutenção normal da Tesla, eles têm uns pontos que devem ser revistos, que vocês vão já ficar a saber. Ou seja, para além do plano de manutenção, os Teslas também têm alguns problemazinhos. Então vamos perceber o que é que vai ser feito, o que é que vai ser visto e o que é que o cliente, porque aqui no caso é um cliente já aficionado pela marca, já sabe os pontos críticos do carro. Então vamos ver o que é que vai ser feito e o que é que vamos aplicar aqui neste Tesla. Então neste momento, antes de iniciarmos aqui a manutenção do Tesla, devemos colocar o carro em modo manutenção. Aqui ele pede-nos um código de acesso, já colocamos o código. Ok, ativar o modo de assistência irá ativar algumas funções que facilitam o funcionamento do veículo na oficina. A função será retomada a sair do modo de assistência, exatamente, ok. Ativar. Ok, então neste momento temos o carro em modo de serviço. Vamos começar então a efetuar aqui a manutenção. Então depois do carro já estar pronto em modo de serviço para iniciarmos a manutenção, vamos ver aqui o motor, não é? Tenho aqui o Tesla, neste caso estes carros têm duas malas, não é? Uma mala à frente e uma mala na parte de trás. E aqui nós temos então o kit de carregamento do carro e o cliente também já adquiriu estas borrachinhas para fazermos o levantamento da viatura com o carro no elevador, ou seja, para não danificar a bateria. Isto aqui não vem com o carro, o cliente adquiriu ao posterior, então vamos colocar as borrachinhas no sítio para fazermos então o levantamento no carro aqui no elevador. Então já depois do carro devidamente protegido, vamos remover aqui a tampa para termos acesso ao fluido de travões. Sim, porque estes carros também têm fluido de travões e devem ser substituídos. Então vamos remover aqui a tampinha, Nuno. Como vocês podem ver, nós temos na mesma uma bateria de 12 volts, que faz então toda a parte eletrónica no interior do habitáculo. E temos então aqui também o fluido de travões. Neste caso nós vamos fazer aqui uma medição rápida com a caneta. Aliás, nós temos o equipamento onde vemos o ponto de evolução. Como vocês podem ver, 1% não está tão mau quanto isso, não é? Está ok, o fluido de travões está impecável. Lembrando que é um carro muito recente, mas aqui o cliente quer substituir o fluido de travões, inclusive já temos o fluido de travões novo para ser substituído. Vamos então começar a fazer a substituição do fluido de travões, porque para além do fluido de travões ainda temos mais algumas coisas que vão ser substituídas. Neste momento nós estamos aqui a subir o Tesla e para quem não sabe, aliás, para quem possa estar aí preocupado deste lado, estes carros, para fazer a manutenção que vamos efetuar, quer na parte da travagem, vocês vão já ver então o que é que vai ser revisto. Não é necessário desligar a ficha de alta tensão, então podemos trabalhar em segurança. Tivemos então acesso a todos os dados técnicos da Tesla, onde nos informa que não há essa necessidade então de desligar a ficha de segurança. Vamos então começar a verificar os pontos do carro pela parte de baixo. Como vocês podem ver, o chão do carro é a bateria, ou seja, a bateria é esta parte toda que vocês estão a ver e da parte de baixo do chão do carro. Não é à toa que este carro pesa umas 2 toneladas e qualquer coisa. Então tem que ser colocado, e estas borrachinhas, ou devem ser colocadas as borrachinhas para não haver o risco de danificar as baterias. E como vocês podem ver,
Aqui por baixo, no que toca a suspensão, à direção, à travagem, é como um carro qualquer, não é? Nós temos os amortecedores, braços de suspensão, pinças, fluido de travões, rótulas, casquilhos. Vocês podem ver. Então aqui vai ser feito uma inspeção à suspensão, à travagem, à direção, quer na parte frontal, quer aqui na parte traseira. Então vamos verificar todos estes pontos e ver se há existência de alguma folga. E isto porquê? Um dos pontos que deve ser visto aqui, principalmente no Model 3, é a parte dos braços de suspensão. Ao que parece, os braços de suspensão no modelo a seguir já foram corrigidos, mas estes braços de suspensão, principalmente as rótulas de cima dos braços superiores, aliás, as rótulas dos braços superiores, elas faziam um género de um ranger. Então, era recomendado lubrificar essas rótulas. Então nós vamos mexer o carro, o cliente não se queixa de qualquer ranger, mas contudo quer fazer também a manutenção das rótulas. Caso não resolva, terá então de ser substituído os dois braços superiores, que é um problema comum nas rótulas que saíram então com defeito. O próprio material não aprovou, então fazia um género de ranger, mas então agora o ideal seria lubrificar para prevenir que esse ranger apareça. Se aparecer, os braços têm que ser substituídos já pelos braços que foram corrigidos pela Tesa. Então nós aqui vamos começar por verificar todas as folgas, mas a rótula que eu estava a falar são estas rótulas do braço superior. Ou seja, o que deve ser feito é colocar lubrificação aqui pelo guarda-pós para que a rótula ande lubrificada e evite o ranger que é comum. É óbvio que lubrificar não vai resolver nada, simplesmente vai fazer com que o barulho possa vir mais tarde, não é? Ou seja, vai prevenir que o barulho apareça. Não quer dizer que tendo barulho tenha folga, mas é um barulho irritante. E estamos a falar de um carro elétrico, não é? 100% elétrico, não há qualquer tipo de barulho do motor. Qualquer barulhinho que se ouça no carro vai ser perceptível pelo condutor. Então os aficionados pela Tesla já sabem mais ou menos os pontos que devem ser vistos, os pontos chatos que estes carros têm, e este aqui é um deles. Vamos então lubrificar tanto um lado como do outro, mas antes disso verificar então todas as folgas da suspensão. Então enquanto o Nuno vai verificando se existe algum tipo de folga, estes carros têm um problema, entre aspas, que a suspensão saiu de fábrica com pouco aperto. É óbvio que não foram todos, mas houve uma série em que a suspensão deverá ser toda reapertada com o devido aperto. Reparem aqui, nós temos então aqui toda a suspensão que deve ser revista. Isto aqui é um problema, um histórico já de condutores que tiveram este tipo de problema. Nós temos então aqui toda esta informação retirada de um portal americano, onde as queixas crónicas de condutores que têm este tipo têm estes carros se queixam. Reparem aí, vários apertos que devem ser feitos, ou vários apertos que devem ser revistos, porque começa também a aparecer rangers. Ou seja, os rangers não é só das próprias rótulas, mas sim falta de aperto na suspensão. Então vamos deixar o Nuno verificar todas as folgas. Não tendo qualquer tipo de folga, vamos começar a fazer o aperto de toda a suspensão com o devido torque, onde temos então aqui o acesso a todos os torques, a todos os binários de aperto que deve ser feito em toda a parte da suspensão do carro. Como estou, Nuno? Isto deve ser caro terceiro. Temos aqui o buraco, falta aqui qualquer coisa, que neste carro não falta nada, não é? Então reparem, nós temos aqui um chariot, barra estabilizadora, casquilhos, barra estabilizadora, pendurais, braço de suspensão. Vamos então verificar então todos os casquilhos aqui pela parte de baixo. Então aqui, só por curiosidade, nós temos aqui alguns cabos de alta tensão. Aqui o compressor do ar-condicionado, não é? Um compressor de ar-condicionado elétrico. Caixa de direção elétrica, aqui o módulo da caixa de direção.
aqui será o motor da solfagem, bomba da ABS. Não há fugas ou não? Não há fugas de óleo aqui. Não se vê o óleo, não é nenhum. Vamos então continuar aí com o check-up. Estamos aqui um casquilho que já está a começar, parem ali, já está a começar a estalar, nada de mais, mas já servirá então para o cliente estar atento, talvez na próxima manutenção substituir aqui os dois braços pela parte de baixo, ou não, já agora aqui neste casquilho. Não sei. Exatamente. Não está muito bom. Assim já está bom. Aqui deste lado também está praticamente igual àquele, não é? Sim. Assim ainda está melhor. Vamos então verificando aí toda a parte de casquilhos. Vamos então remover aqui o tampão. E reparem agora aqui numa coisa interessante. Por detrás de um tampão está uma janta especial bonita, não é? E o carro vai andar com esta janta, mas depois vamos falar então sobre isso. Então vamos começar por remover a roda, tanto a roda da frente, tanto as rodas da frente como as rodas de trás, para fazermos então o devido reaperto na suspensão. Então, enquanto o Nuno remove a roda do lado direito, vocês podem ver, nós temos então aqui o sistema de travagem com os calos completamente novos. E vocês dizem assim, claro que os calos são completamente novos porque o carro pouco trava, não é? O próprio motor trava o carro. Para que vocês entendam como é que é feita a travagem de um carro elétrico, não é? Ou como é que o próprio motor trava o carro. Lembram-se dos carros telecomandados, onde nós acelerávamos, tirávamos o dedo e o próprio carro travava com a força do motor? Um carro elétrico é exatamente igual, mas para além deles dificilmente gastarem pastilhas, acontece isto. Vocês podem ver, é muito comum isto acontecer devido às pastilhas terem pouco uso, ou seja, elas não desgastam, não é? Como vocês podem ver, elas estão novas. Não quer dizer que seja o caso aqui deste Tesla, mas em alguns casos, principalmente em carros que estão muito expostos à salitre, elas acabam por se deteriorar, acabam por estalar e têm que ser substituídas não por desgaste, mas sim porque simplesmente apodrecem. Mas aqui, neste caso, aliás, antes de irmos para essa parte, o Nuno já removeu aqui a roda deste lado. Exatamente. Reparem que o disco não tem qualquer tipo de beira, não há aqui qualquer ovalização. Vamos a falar de um carro com 60 mil km. Reparem ali na pastilha completamente nova, mas vão ser substituídas. Ponto. Então, rodas da frente removidas, vamos subir o carro, começar então a fazer o devido aperto em toda a suspensão. Então toda a suspensão reapertada, tanto na frente como na traseira. Não vamos estar aqui a gravar o passo a passo, a apertar cada parafuso, senão o vídeo acaba por ficar muito longo. Então na frente ainda conseguimos reajustar alguns parafusos que estavam fora do torque. Atrás também um ou dois que também necessitaram de levar um reaperto. Mas então tudo reapertado, tanto à frente como atrás. E agora chegou a hora de substituirmos as pastilhas. Então aqui nós temos algum material que vai ser aplicado e neste caso vão ser substituídas as pastilhas porque o cliente quer umas pastilhas com mais performance. E nós aqui temos umas EBC e reparem que carros
é que estas pastilhas equipam Ferrari, F40, Aston Martin. Então estas pastilhas são as mesmas que equipam carros de alta performance e são as pastilhas que o Tesla vai receber. Para além de receber as pastilhas, vai receber também tubos de travão em malha de aço e um novo fluido de travões. Para quem não sabe, estes carros, estes Teslas, estão equipados com fluido de travões DOT 3. E DOT 3 porquê? Supostamente DOT 3 era utilizado em viaturas mais antigas, não é? Onde o ponto de ebulição não era tão alto, não necessitava de um óleo com um ponto de ebulição tão alto, então foi aí que depois saiu o DOT 4, mas a Tesla continua a colocar um DOT 3. E porquê continua a colocar um DOT 3? Porque, para além de o carro pouco travar, não é? O ponto de ebulição nunca chega a um ponto muito alto, o DOT 3 tem muito mais durabilidade. Não está aqui a achar estranho porque é que estes carros levam DOT 3, não é, Nuno? Então o que é que acontece? Ao que nós nos informamos, o DOT 3, para além de não ter um ponto de ebulição tão alto, como o carro não trava praticamente nada com o sistema de travagem, então o óleo nunca chega ali a pontos de ebulição muito altos, nunca chega a temperaturas muito altas, mas em certos momentos chega. Mas o que é que acontece? Por norma os Teslas têm garantia de 80 mil km e um DOT 3 aguenta bem mais de 80 mil km. Por isso a Tesla não tem que fazer a substituição do óleo no plano de manutenção deles, poupando assim na troca do fluido de travões. Mas aqui vai ser substituído, não porque ele está necessitado de ser substituído, como vocês viram, ponto de ebulição. Aliás, o grau de umidade está muito baixo, mas porque vamos substituir os tubos de malha de aço e vamos substituir as pastilhas. Isto porque o cliente queixa-se que se for a descer uma serra, não é? Uma serra muito acentuada, mesmo o próprio motor elétrico ainda a travar as rodas, o carro acaba por começar a ficar com o travão muito esponjoso. Porquê? O fluido de travões DOT 3, a travagem, ao que parece, também não é muito eficaz, porque também pouco precisa, porque tem um motor que ajuda a travar, mas principalmente numa serra, o fluido começa a aquecer de tal forma, os tubos, como vocês sabem, os tubos em borracha originais começam também a dilatar e o travão acaba por ficar ligeiramente esponjoso e dando a sensação que o carro parece estar a ficar sem travões. Então o cliente quer substituir, e porque já é comum pessoal fazer esta alteração para melhor, não é? Então vai ser substituído 4 tubos de travão de malha de aço e jogo de pastilhas, juntamente então com o fluido de travões. Então é isso que nós vamos fazer neste momento. E aqui o cliente quer tirar o cinzento e quer pintar as pinças em dourado. Então vamos fazer o tratamento nas pinças em dourado, pastilhas novas, tubos de malha de aço, substituição do fluido de travões e arrematar o final com o vinil da Tesla. Entretanto, aqui no Tesla tivemos aqui 2 lapsos. Quando eu disse que o carro tem 60 mil km, o carro tem 40 mil km. Reparem bem, 40 mil km. E na parte das pinças tínhamos dito que o cliente ia optar pelo dourado. E sim, o cliente ia optar pelo dourado, mas à última da hora decidiu fazer uma alteração. Então reparem, depois do tratamento feito na travagem, como ficou a travagem. Então, como vocês podem ver, acabamos de colar os vinis Tesla e agora sim, travagem prontinha, tanto à frente como na parte de trás. Atrás não tem vinil, mas como temos os vinis, estamos a pensar se vamos colocar ou não. Vamos falar também aí com o cliente para ver se fica ao gosto dele. Temos então uns vinis pequeninos que à partida até ficará bem ali na pinça de trás. Vamos lá ver. O cliente optou pelo amarelo e não sei até que ponto. Depois vamos ver, fazer o teste. Se virmos que não fica muito bem, também podemos sempre tirar o vinil.
Então temos aqui a travagem do lado esquerdo prontinha. Nuno já fez a colocação aqui do tubo malha de aço. Está a fazer então a montagem do outro lado. Vamos deixá-lo terminar. Estão ali do lado direito. Terminamos então agora a substituição do fluido de travões. O fluido de travões substituído com o equipamento. Agora sim, fluido novo, 4 tubos de malha de aço novos. Então terminar o resto da montagem. E já agora, como ficou as pinças, tanto na parte da frente como as pinças traseiras. E o Nuno neste momento está a fazer a montagem do segundo filtro de habitáculo. Então aqui no Tesla ele tem 2 filtros de habitáculo colocados no mesmo sítio. O Nuno já montou um, está agora a fazer a montagem do segundo para terminarmos a revisão aqui do Tesla. Temos então aqui o Tesla praticamente concluído, não é? Com a revisão finalizada, onde foi feita a substituição do filtro de habitáculo, fluido de travões, reaperto de toda a suspensão, pastilhas da frente. O cliente depois irá substituir também as pastilhas de trás por umas EVC também, ou seja, umas pastilhas de alta performance, tubos e malha de aço. E agora vamos fazer o teste de estrada e fazer o devido assentamento das pastilhas. Vamos então para a estrada. Pessoal, neste momento nós estamos a fazer aqui o teste de estrada, o assentamento das novas pastilhas. Eu poderia estar a falar aqui de todos os sistemas que a Tesla tem, que este carro em si tem. Reparem só aqui num pormenor: se ligarmos o pisca, ele automaticamente liga a câmera para detectarmos aqui aliás, para vermos se há algum carro aqui no ângulo morto. Ou seja, são inúmeros os sistemas que estes carros têm. Nós não estamos aqui para falar nem para fazer nenhuma review deste carro, porque existe vários vídeos na internet. Nós estamos aqui para falar sim da parte mecânica e mostrar que sim, os elétricos também têm manutenção. Aqui o Tesla, para além daquela manutenção que foi feita, tem a parte do alinhamento, tem que ser visto o alinhamento de direção, os próprios pneus. Estamos a falar de um carro bastante pesado, cerca de 2 toneladas e qualquer coisa, por isso estão a imaginar o desgaste excessivo que estes pneus podem ter. Se forem uns pneus muito macios, eu acredito que estes pneus desapareçam. Mas também não pode ser uns pneus muito duros, porque nós vamos neste momento aqui a 70 km/h, não ouvimos qualquer barulho, não é? Estamos a falar de um carro 100% elétrico. A única coisa que nós sentimos aqui é o rolar dos pneus, o rolar das rodas. E para aquelas pessoas que são muito mesquinhas com barulhos, não é o carro ideal. Se nós formos à autoestrada em uns 120, 130 km/h, começam a aparecer tudo o que é barulhinhos, ou seja, plásticos, o próprio vento. Por isso não é aconselhável, ou tal, na minha opinião, talvez não seja muito aconselhável, colocar uns pneus que desgastem menos, ou seja, uns pneus mais duros, porque senão irá subir ainda mais o rolar das rodas, não é? Então estamos agora aqui a finalizar o Tesla. Posso-vos garantir que tem uma condução fenomenal. Neste momento estamos a terminar o assentamento das pastilhas para ir até a oficina, e para finalizar a conclusão, porque depois vai levar então a cereja no topo do bolo. Vamos até a oficina. E dá-vos então agora aqui o Tesla como finalizado. Como podem ver, os elétricos também têm alguma manutenção, não tanta, não é? 10% da manutenção do que tem um automóvel a combustão, mas tem então sim alguma manutenção, e para quem tem viaturas elétricas deve ter isso em atenção. Vamos agora finalizar. Forte abraço para vocês, até um próximo vídeo.